Será que quem usou esteroide anabolizante uma vez vai ficar condenado a utilizar o resto da vida? Sou Gabriel Feitosa aqui e hoje vamos falar e discutir com profundidade se usar esteroide é realmente um caminho sem volta ou não. Então não se esquece de deixar teu like para me mostrar que esse tipo de assunto agrega na tua vida e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Tudo bem? Beleza. Né? É muito comum, gente, as pessoas que nunca utilizaram esteroide ou nem pensam em estudar sobre o assunto, terem receio, né, de entrarem no meio, né, e a partir do momento que entrarem não conseguirem sair. Será que isso daí é uma preocupação real? E eu quero que você comente aqui embaixo, Gabriel. Uma das minhas maiores preocupações é, a partir do momento que eu entrar, não conseguir sair. Tudo bem? Inclusive, gente, é propagado por algumas pessoas, até dentro do meio da maromba, né? Que quem usa esteroide anabolizante nunca mais vai produzir testosterona. Né? Então o cara usou uma vez, a testosterona dele nunca mais vai voltar como era antes. A verdade é a seguinte, vou ser sincero com você, né? Volta sim, na maior parte dos casos. Lógico, na maior parte dos casos, das pessoas que fazem uso autolimitado e que têm uma condição testicular prévia que é adequada. Então, por exemplo, o testículo do cara tá bem, o cara é jovem, e ele usa ali um ciclo de 10 semanas, grande chance dele voltar a produzir normalmente depois. Tudo bem? Significa que eu estou garantindo para você que vai voltar? Não. Sempre tem aquelas pessoas fora da curva. Agora, é diferente, por exemplo, um cara de 50 anos que já está envelhecendo, testículo já não está indo tão bem, e utilizou ali por 10 anos e vai tentar recuperar o eixo com 60 anos de idade. Aí realmente, dificilmente ele vai conseguir voltar tão bem a testosterona. Pode até voltar, mas talvez ele não consiga voltar 100%. Isso é preciso ficar claro. Ficou claro, gente? Ficou claro, gente? Sim, ficou claro. Então vamos lá. Tudo bem, né? Então, assim, grande parte consegue voltar, né, a testosterona, tudo bem? Porém, eu vou ser sincero com você também mais uma vez. Isso daí é o menor dos males, tá? Voltar a testosterona natural é algo que muita gente se preocupa, mas eu vou dizer pra você que é o menor dos males quando você pensa em parar de usar esteroide anabolizante. Porque beleza, você vai conseguir voltar à tua testosterona natural, em grande parte dos casos, né? Só que, mesmo que você volte a essa tua produção natural, é muito difícil, gente, é muito difícil parar de usar esteroide anabolizante. Eu digo pra você com convicção de uma pessoa que já atendeu várias pessoas que usam esteroide anabolizante e realmente, né, tem dificuldade de parar mesmo tentando. Mesmo com vontade, mesmo com medo, mesmo com receio. Porque entrou nesse meio, realmente é difícil de sair. E não é porque a testosterona natural não volta. É por causa de algumas outras coisas que a gente vai discutir logo mais, tudo bem? E muita gente, inclusive, não percebe, tá? Não é uma dificuldade ativa que os pacientes me relatam. Né? Então, o cara está utilizando já há algum tempo, ele já não está mais vendo tanto benefício, porque às vezes não está se fazendo tão bem. Eu converso em parar e ele sempre fica receoso, com medo, né? Me procura já para combater alguns colaterais. Eu combato os colaterais, converso deles com continuação, mas o cara fica receoso. E muitas vezes ele não tem essa noção de que ele tem dificuldade de parar, e ele acha que pode parar quando quiser. E a verdade é que não, né? A verdade é que não. Ele tem essa falsa ilusão que pode parar quando quiser, tá? Mas ele vai sim ter grande dificuldade, e ele mostra essa dificuldade dele nesse receio em parar, tá bom? Tá bom? Gabriel, por que é tão difícil? Bem, vou aqui te dar um panorama mais básico e geral e eu quero que você reflita aqui comigo. Veja bem, a pessoa que está usando esteroide anabolizante, ela tem mais força, ela tem mais músculo, ela tem uma melhor recuperação entre os treinos. Então ela tem mais capacidade de trabalho, ela se sente melhor, muitas vezes ela tem mais disposição, beleza. A não ser que a pessoa está fazendo muita besteira e está sendo muitos efeitos colaterais. Mas enfim, de forma geral tem esses benefícios todos, tá? E é fácil perceber que sair disso não é fácil, gente. Principalmente para aquele cara que é um marombeiro fissurado, que gosta de evoluir. Né? E ele sabe a dificuldade que é evoluir natural. Ele sabe, cara, ele sabe. Ele treina natural, ele já treinava natural, ele sabia a dificuldade, começou a entrar no meio e viu que passou daquele limite que ele possivelmente iria conseguir alcançar. Lógico que ele viu que também o esteroide nessas coisas, todo no sentido de que gera o resultado, ele precisava de disciplina e tudo, mas mesmo assim, cara, faz muita diferença. Eu não vou ser hipócrita pra você, faz diferença. Se não fizesse, não tinha tanta gente utilizando. Então, assim, é difícil, cara, é difícil.
E estudos populacionais, gente, com o usuário de esteroide anabolizante, mostram uma dependência de esteroide anabolizante na faixa de 30%, tá? Então, é complicado, 30% dos usuários estão dependentes, cara. É um negócio complicado. Muitas vezes a pessoa diz, não causa dependência? Cara, não causa dependência clássica que alguns tipos de droga causam, mas ela causa sim uma dependência. O esteroide anabolizante causa sim uma dependência, tá bom? E quais são os mecanismos que justificam essa dependência? Bem, a gente tem 3 principais, tá? A gente tem o mecanismo da imagem corporal. O que é o mecanismo da imagem corporal? Bem, o indivíduo que usa esteroide anabolizante, que procura esteroide anabolizante, muitas vezes ele está o quê? Ele está excessivamente preocupado com a sua forma física. Então ele quer ficar bem, ele quer se sentir forte, ele quer, né, fazer tudo o que seja para ficar forte, e parar de ficar forte é um medo muito grande que ele tem, né? Então ele coloca o esteroide como uma ferramenta de fazer com que ele fique sempre forte. E muitas vezes, cara, o indivíduo ele tem uma dismorfia corporal, ele tá bem forte e se sente fraco, ele quer usar mais esteroide para ficar mais forte ainda, para ver se ele se sente forte, sendo que ele já é forte. Então essa parte de imagem corporal é algo que está muito presente nos usuários de esteroide anabolizante, é um dos mecanismos que justifica o cara não conseguir parar. Porque ele sempre se vê pequeno, ele sempre quer ficar maior, e ele vê no esteroide uma ferramenta para ajudar nele nisso daí. Então é uma coisa muito complicada ele sair, realmente. Fora isso, gente, tem o quê? Tem o efeito androgênico, tá? O efeito androgênico está relacionado ao quê? Aos sinais e sintomas, por exemplo, que o indivíduo poderia ter na redução do quê? Na redução da dose do esteroide anabolizante. Então ele vai sentir uma série de efeitos colaterais. Fazendo uma TPC, principalmente se ele faz de forma mal feita, ele vai acabar sentindo essa série de efeitos colaterais e, cara, principalmente para aquele cara que tenta sair por conta própria, sem fazer TPC, sem procurar o médico, bicho, é um negócio complicado. O cara entra no desânimo, ele começa a sentir, né, todo tipo de sintoma negativo e a vida dele vai pro brejo, né? Então, assim, qualidade de vida, ó, lá embaixo, tá? Então a gente entende que essa questão androgênica, de ter um androgenismo maior, também é uma dificuldade de sair. Porque ele está ali no talo, no estímulo máximo, e aí ele parar e voltar para o basal é uma dificuldade. É uma dificuldade. Então é um dos mecanismos que justifica isso daí. Mas a gente conseguiria, de forma quase que simples, pular disso daí fazendo o quê? Por exemplo, uma TPC bem feita, uma redução gradual de dose. Isso daí talvez fosse o menor dos males. O da questão da imagem corporal já é um negócio mais complicado. Talvez uma psicoterapia, porque é difícil fazer o cara se sentir forte, o cara se sentir bem, principalmente se o cara já está há muito tempo utilizando e ele tem uma imagem corporal deturpada, tá? Tem outros mecanismos, galera. Tem também o mecanismo hedônico. Sim, os esteroides anabolizantes, eles mexem com alguns neurotransmissores, tá? Principalmente no uso crônico, tá? Então a gente tem sim ali alguns neurotransmissores sendo influenciados que dão um certo prazer em estar utilizando aquele medicamento. Então, eles mexem sim em neurotransmissores. Não é um negócio assim imediato, tá? Não é um prazer imediato, mas com o tempo a gente tem algumas alterações no nível de neurotransmissores que justificam o indivíduo querer sempre estar utilizando aquele medicamento, tá? Então, assim, é um trabalho difícil, é um trabalho profundo. Combater essa dependência não é uma coisa simples, e muitas vezes vai precisar de uma equipe multidisciplinar. E não é simplesmente um médico, não é simplesmente um terapeuta. Muitas vezes é a equipe toda conversando bem, às vezes vai precisar de um psiquiatra associado. Então, assim, é complicado. É complicado. Então, assim, antes de entrar nesse meio, entenda que você pode passar por isso. Vai ser todo mundo que vai ficar dependente? Vai ser todo mundo que vai ter essa dificuldade toda? Logicamente que não. Principalmente quem tem um acompanhamento médico de base, desde cedo. Quem acaba se ferrando muito desse jeito é quem utilizou por conta própria, doses altíssimas e... né, enfim, não sabia o que estava fazendo, acabou entrando num buraco sem fundo, né? Inclusive, se você quiser se aprofundar mais sobre esse universo anabólico, te convido a conhecer meu e-book Desbravando o Universo Anabólico. E se você é um médico ou um profissional da saúde que quer trabalhar com usuário de esteroide anabolizante com ética e assertividade, te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Vou deixar os dois aqui na descrição. Tudo bem? Beleza. Então, gente, é o seguinte, na teoria é tudo lindo. Não é um caminho sem volta, a gente consegue recuperar a testosterona se tudo for bem feito, beleza, na maior parte dos casos, logicamente, mas na prática, muitos não conseguem sair. Na prática, muitos não conseguem sair e não percebem que não conseguem sair. E é sim muito complicado. E ó, eu tô te dando aqui um alerta de base, então não se esquece de deixar teu like, porque você sabe que esse tipo de conteúdo agrega na vida de muita gente. Dando teu like, você me mostra que isso daqui é importante e faz mostrar para o YouTube
que ele deve mostrar para mais gente. Cara, isso daqui é um assunto sério. É um assunto sério. As figuraças da internet, por aí, a gente vê, né, falando de forma totalmente, né, irresponsável. Então você vê muita gente fazendo vídeo, todo fortão e tal, beleza, faz parte, mas falando de forma, pode usar, não vai dar nada. Cara, você tá falando às vezes pra um cabo de 16 anos. Pro cara de 16 anos se meter com um traficante, usar medicamento clandestino por conta própria, chegar nos seus 26 todo ferrado, onde ele nem vai saber como é a vida dele sem o esteroide anabolizante, porque ele passou grande parte da vida adulta dele, basicamente a vida adulta dele inteira, usando medicamento. Qual é a dificuldade que vai ser de tirar o medicamento desse cara? Diferente do cara que chega com seus 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, e vai fazer o seu primeiro ciclo e faz tudo no ambiente controlado. Diferente, cara. O contexto é diferente, tá bom? E qual é o problema mais grave? Bem, a dependência você já entendeu, né? Mas do ponto de vista de saúde, mortalidade, o que seria mais grave, Gabriel? Para esse indivíduo que é dependente, não quer parar de usar esteroide e vai continuar utilizando dose suprafisiológica no longo prazo. Cara, te digo com convicção, prejuízo à saúde cardiovascular. Eu vou deixar o vídeo completo sobre esse assunto para você. Te espero lá. Um grande abraço.